Boa noite, turma da leitura compartilhada, sejam bem-vindos. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Finalizamos hoje o capítulo 11 com o tema O amor por si mesmo. Aspas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Pierre tenta ser um exemplo positivo para seus alunos. Aspas. As crianças hoje em dia precisam admirar alguém e eu levo a minha função de professor muito a sério nesse sentido, declarou ele orgulhoso. Eu admirava Pierre por dedicar a vida a ajudar as crianças e o admirei ainda mais por ele ter vindo fazer terapia quando essa dedicação começou a deixá-lo exausto. Aspas, eu sei que o meu trabalho com as crianças é realmente importante. Só preciso de alguma ajuda para recuperar o entusiasmo. O pensamento negativo nos bloqueia, disse-me ele depois de um seminário de aperfeiçoamento pessoal do qual participara. Aspas, só preciso imaginar que estou mais feliz para que isso se torne realidade. Nós somos aquilo que acreditamos. Achei que Pierre estava negando alguma coisa importante. Era como se o amor por si mesmo dependesse apenas de como ele se sentia a seu próprio respeito, independente de outras pessoas. Ao falar sobre a infância, Pierre comentou, aspas, preciso apagar essas lembranças sobre os meus pais. Tudo isso está no passado. Preciso amar a mim mesmo e não depender tanto do amor das outras pessoas. Os pais de Pierre o haviam negligenciado quando criança, de modo que ele aprendera cedo na vida a não esperar que outra pessoa lhe desse o que precisava. A verdade era que Pierre não se sentia amado e queria distanciar-se desses sentimentos. Fazer coisas positivas e conversar comigo mesmo e conversar consigo mesmo de maneira otimista eram os recursos que usava para superar os sentimentos dolorosos. Infelizmente, a estratégia de Pierre não estava funcionando tão bem quanto ele desejaria. Como seus pais o tinham depreciado muito, ele lutava para evitar os sentimentos resultantes de autocondenação. Suas tentativas de amar a si mesmo visavam acalmar as vozes interiores de insegurança e desprezo. O problema de Pierre não era a falta de amor por si mesmo, mas a rejeição por si mesmo. Seus esforços eram tentativas de encobrir a rejeição. No decorrer de nossa terapia, Pierre parou de tentar me convencer de que o amor por si mesmo é apenas uma atitude mental que se pode aprender repetindo frases poderosas. Em vez disso, passamos a conversar mais sobre o que ele não gosta nele mesmo. À medida que Pierre compartilha comigo o que realmente sente com relação a si, ele descobre que já não tem que cobrir tantas coisas quanto antes. Embora seus pais tenham lhe transmitido o sentimento de ser inútil, a experiência de ter alguém que o escute nos seus piores momentos está lhe dando a sensação de que talvez haja alguma coisa boa nele. Pierre aprendeu com os pais que quando nos desprezamos, prejudicamos nosso relacionamento com os outros. Na terapia, descobriu como é amar a si mesmo. Hoje, Pierre está mais feliz no seu papel de professor. Ele deixou de tentar convencer as crianças de que elas precisam amar a si mesmas para vencer na vida. Agora ele simplesmente as ama. Pierre aprendeu que esta é a coisa mais poderosa que ele pode fazer, tanto pelos outros quanto por si mesmo. Jesus deixou muito claro que a sua definição do amor por si mesmo não significava egocentrismo. Para ele, o amor por si mesmo estava intimamente ligado ao amor pelos outros, assim como o ódio por si mesmo conectado ao abuso dos outros. Quando disse, aspas, ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus estava explicando que só pode amar os outros quem se ama. O amor a si mesmo não pode estar separado do amor aos outros. Um depende do outro. O amor se multiplica quando é distribuído, assim como o ódio destrói enquanto permitimos que ele exista. Princípio espiritual: o amor por si mesmo e o amor aos outros
Um não pode ser praticado sem o outro. Tema: abrir-se para o amor. Aspas, estais em mim e eu em vós. João 14:20. Jaque procurou-me porque a mulher o estava abandonando. Eles vinham tendo problemas conjugais há vários anos, mas tinham tentado resolver as coisas por conta própria. Jacques era um homem de negócios franco e carismático, e a sua mulher era do tipo introvertido. Aparentemente, Jacques dominava no relacionamento, e a mulher se tornara uma pessoa ressentida e incapaz de expressar a sua infelicidade, até resolver sair de casa. Jacques era capaz de admitir que não era perfeito, mas não acreditava que merecesse o abandono da mulher. Achava que ela estava sendo egoísta ao fugir dele. Ambos estavam investidos 9 anos no casamento e ele não conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo. No início, Jacques queria falar exclusivamente da mulher. As sessões eram cheias de pedidos para que eu os ajudasse a fazê-la voltar. Ele estava basicamente interessado em entendê-la e fazer com que ela mudasse de opinião, já que estava fazendo terapia para mudar a mulher. À medida que o tempo foi passando, Jaque começou a perceber que estava fazendo na terapia o que estivera fazendo no casamento nos últimos 9 anos e que não estava dando certo. Ele não era uma pessoa má, nem particularmente egoísta, mas a sua felicidade dependia de as outras pessoas fazerem o que ele queria que elas fizessem. Jaque desejava que a mulher o quisesse, mas ela precisou afastar-se dele para descobrir se isso era também o que ela queria. Ele exigia que ela o amasse, mas o amor exigido não é um presente valioso. Embora fosse difícil para ele, já que aos poucos deixou de se concentrar em tentar mudar a mulher e passou a procurar entender a si mesmo. Quando começou a olhar para dentro de si, o seu desejo de culpá-la desapareceu. Chegou ao ponto de achar que ela só deveria voltar quando ela sentisse que era o que desejava. Embora ele estivesse magoado por ter sido abandonado, o fato de achar que era responsável pelo afastamento dela estava começando a magoá-lo ainda mais. Por sorte, a mulher de Jaque voltou. Voltou para um homem bastante diferente. Hoje, Jaque escuta mais quando ela fala e expressa como se sente com relação ao que ela diz. Está mais calmo, a sua pressão se estabilizou e ele consulta a mulher sobre as decisões que precisam tomar. Jaque está mais centrado porque o seu relacionamento com a mulher fez com que ele examinasse alguns aspectos dolorosos de si mesmo que estava tentando evitar. Ele agora é capaz de amar a mulher e a família de uma maneira muito mais profunda por causa dessa atitude. Jaque está aprendendo a lição que Jesus ensinou através do exemplo da própria vida. O amor é gratuito, mas não é barato. Jesus acreditava que o nosso desenvolvimento pessoal só se dá no relacionamento com Deus e com os outros. O amor pelos outros é a força criativa que impulsiona o desenvolvimento espiritual. A razão pela qual muitas pessoas temem os relacionamentos é que o amor nos deixa vulneráveis. O risco de sofrer é o preço que pagamos quando estabelecemos um relacionamento com as outras pessoas. Mas o amor é a recompensa. Aqueles que estão dispostos a pagar esse preço poderão desenvolver o seu eu, e os que procuram evitar qualquer risco e se fecham tornam-se egocêntricos. Princípio espiritual: abrir-se para o amor é o que nos realiza. Assim é. Gratidão. Boa noite a todos.